Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje é mestre em educação e especialista em dislexia. Ele se dedica a desenvolver métodos que potencializem a aprendizagem, além de atuar como ativista pelos direitos de inclusão e acesso à educação. No encontro de hoje, vamos falar sobre o que é a dislexia, a importância do diagnóstico precoce, estratégias para um aprendizado mais eficiente e como tornar as escolas mais inclusivas. Com vocês, Felipe Ponce, mais conhecido como Pipo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é professor especialista em dislexia e técnicas educacionais para isso. O nome dele, Pipo, ou melhor, Felipe Ponce, do @DislexClub. Boa noite. Tudo bom, meu querido? Boa noite, Bia. Que privilégio estar aqui conversando com você, viu? Que coisa boa. Você sabe que tem uma coisa boa de viver muito. É a gente poder chegar a um ponto que tem essas trocas. Sim. De alguma maneira, se um dia eu te inspirei, hoje eu estou sendo inspirada por você. E eu acho isso maravilhoso. A gente conversou lá atrás, o livro Mentes Inquietas. Foi em 2003. Exatamente. Em 2005, quando eu tinha 11 anos, minha mãe leu. Porque além de disléxico, eu tenho TDAH e descalculia. Eu brinco que eu tenho o combo completo aqui dentro da minha cabeça. Mas isso só torna a gente resiliente. Verdade, eu posso muito, te garantir. muito. Ainda mais se tiver uma mãe. Mãe salva, né? Com certeza. Mesmo não sabendo de diagnóstico, elas salvam. Com certeza. Né? Querido, antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. Tem aquelas épocas da vida que a gente sente um pouco mais de necessidade de algo que dê pra gente, assim, um suporte mais cognitivo, um suporte mais físico. É aquela hora que a gente precisa um pouco mais da mente, um pouco mais do corpo. Sim. Você passou por essas fases? Nossa, época de TCC na faculdade, dissertação de mestrado, foi os 2 momentos que eu falei assim, socorro. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Pois é. E se eu te disser que tem um produto que está chegando no Brasil esse mês, Legal. Chama Axon. Eu achei bonito, porque Axon de axônio, Sim. Né? Que é o cabo que leva toda a energia dos neurônios, né? Então eu achei bonito. E eles me procuraram ano passado, mais ou menos em setembro, e falaram, a gente queria que você testasse esse produto, que é um suplemento para melhorar desempenho mental, físico. Eu falei, tá bom. Ele falou, quanto tempo você quer? Eu falei, 3 meses. Não, mas 3 meses? Eu falei, 3 meses. Se é para testar, é para testar. E aí eu vi a composição, falei, não, vou testar. E testei e falei, olha, aprovado. Esse eu aprovo mesmo. Então o Axon chegou no mercado e vou te dizer, não é para curar nada, mas que ele dá uma forcinha, tanto para a gente ter a disposição física, quanto para a gente também ter a coisa do foco. Manter o foco. Eu digo que é foco, energia e disposição. Realmente é uma tríade que entrega o que está prometendo. Maravilha. Muito, muito bom. Não é não, Bru? Uma coisa interessante Você também usou. Tô usando, faz a diferença, viu? Faz a diferença. E uma coisa legal, ele é muito fácil de diluir. Ele não tem glúten, não tem lactose. É verdade, não tem glúten, não tem lactose, totalmente vegano. E isso não, aí não também tem me açúcar empolgou. Também adicionado. E sem açúcar pra você adicionado. ver, E o que veio é o sabor é de frutas vermelhas. É muito agradável e fácil. Você pode dissolver na água. Eu que sou mais abusada, eu gosto bem de botar numa coqueteleira, botar um gelinho. Perfeito. Porque é tão saboroso que fica uma bebida. Também. E refrescante. Fica uma bebida muito boa. Eu gosto. Eu faço assim. E aí, Bru, quais são os componentes que a gente tem? A gente tem a taurina. Taurina, coenzima Q10, que é um espetacular antioxidante. A gente tem o ácido fólico. Tem as vitaminas do complexo B também. Então, ácido fólico, B12,
Tá? A gente tem a teanina, a gente tem cafeína, mas olha que interessante. Você tem a cafeína, mas numa dose bem dosada, e além disso, você tem a L-teanina e a L-taurina, que não deixa você ter aquele aceleramento. Então, contribui para um equilíbrio muito bacana de mente e corpo. Que maravilha. E eu sempre digo, não adianta você melhorar a mente se você não fizer atividade física. Então, assim, aí o cara assim, vou tomar esse suplemento e vou fazer tudo. Não, se não tiver exercício, então, além de te dar esse foco, vem com essa disposição. Então, abre o caminho para você também fazer atividade física, que contribui para melhorar tudo, né? E aí, como é que tá a promoção de lançamento? A gente tá lançando hoje no Pod People, ninguém tem. Isso aí, Bia. Uhum. E quem tá assistindo o podcast aqui com vocês, tem o cupom PodPeople15, Bia. Pod People 15. Exatamente. Então significa o quê? 15% de desconto? Exatamente. Perfeito, Tem o QR Code na perfeito. tela também. Só apontar o celular pro QR Code na tela que já vai lá pro site da Axon, um site oficial, inclusive, né, Bia? Isso que eu queria dizer, porque assim, não sei se você já passou por isso, Pipo. De vez em quando o povo resolve vender uma opção de produto que eu nunca vi, Exatamente. nunca fui Achar o link apresentada, e aí diz que modificam minha voz na inteligência artificial, um vídeo que eu fiz, e estão vendendo coisas que eu nunca vendi. Então, isso, a única coisa, o produto não é meu, mas eu testei, isso eu posso dizer, Axon, A-X-O-M. Se surgir um Axon com 2X, com 2M's, esquece, não é meu. E também tem o site para qualquer pessoa ir lá se informar, tirar dúvida, que é o axon.com.br. Que tá na descrição aqui do episódio e, claro, também o QR Code na tela para acessar Para aí. todo mundo aproveitar. Se eu fosse vocês, eu aproveitava. Aí a gente tem um presente para você, para começar. Que maravilha. Olha aqui, uma eco bag da Axon. Que maravilha. E exatamente o que ele visa, né? Foco, energia e disposição. Nada vai parar você. Que maravilha. Tá aí, muito obrigado. Pode ver dentro. Muito É um potinho obrigado. que está aqui na tela. São 2 scoopzinhos. E tem uma coisa bacana que tem fibra, Aham. tá? Então, quem tem o intestino um pouquinho mais preso, como Muito eu, bom. foi uma surpresa boa, um plus. Aham. Um plus a mais, Que entendeu? maravilha, Então, muito 2 obrigado. scoopzinhos você pode fazer, pode misturar ou pode botar na própria água. Eu boto no meu suco verde. Sim, Eu de manhã uso um suco verde que eu deixo totalmente prontinho no freezer. sim. Eu boto couve, boto abacaxi, maçã, hortelã. Aí deixo aquilo umas trouxinhas assim. Jogo e eu jogo o Axon ali, fica maravilhoso. Muito bom mesmo. Então agora vamos lá. Agora que a gente apresentou o Axon, a gente vai agora com você. Querido, qual foi a sua trajetória? Conta um pouco da tua história, porque a gente tem coisas em comum, somos TDAH, somos disléxicos, você bem mais novo, mas eu tô achando bacana, porque na minha época, isso eu falava e era em vão, tanto que eu tive que escrever o Mentes Inquietas para provar que aquilo existia. E eu ouvi muito, tipo assim, você está inventando história, esse negócio de TDAH não existe. Aí quando começaram a achar que existia o TDAH, agora vem você com a dislexia. Eu falei, mas já estava lá, eu já tinha falado na mesma época. Então hoje a gente está vendo uma mudança, e uma mudança revolucionária, porque assim, a gente está tendo direitos dos estudantes, Sim. né, que têm dislexia, que têm transtorno de aprendizagem, e isso revoluciona a vida. Sim, Porque assim, transforma. Oportunidades que as pessoas têm. Perfeito. E potências que ficariam jogadas para lá e Exatamente. podem se manifestar. E é Exatamente. isso que faz toda a diferença. Queria um pouquinho da sua história, Pipo. A minha história, eu passei por 5 escolas e somente a 5ª conseguiu me ajudar. Eu era aquele aluno que não conseguia aprender a ler e a escrever. Eu aprendi a ler e escrever tardiamente, por volta lá dos 11 anos de idade, que é considerado bem tardio. Tardio. Amarrar o cadarço 12 anos. Você tinha dificuldade? Tinha Menino, dificuldade. aquele nó não ficava. Exato. Que depois a gente vai falar sobre isso. A psicomotricidade também tem a ver com a dislexia. E eu não conseguia aprender. Eu tentei numa escola, minha mãe me mudou, métodos diferentes, eu não conseguia aprender. Até essas situações difíceis que a gente passa, minha mãe, ela comenta que da escola 3 para 4, ela buscando outras escolas para mim,
e ela ouviu coisas muito tristes. Ela chegou numa reunião, assim como nós estamos, ela fala que foi a reunião mais rápida da vida dela. Ela chegou, pegou todos os meus laudos, mostrou e ela ouviu da coordenadora: desculpa, mamãe, a gente não tem vaga para aluno problemático. O que minha mãe sentou, ela levantou, ela teve só anos depois, ela foi me contar essa história, teve coragem para me falar isso, mas imagina uma mãe ouvindo esta situação. E apesar de cada disléxico é único, histórias são muito Com parecidas. certeza. Não encontrar um local que ensine o seu filho, não encontrar um local onde o seu filho se sinta pertencente, acolhido. Eu tinha dificuldade para ler e escrever, então lia pausadamente, lia de forma truncada. Então, Pipo, página tal, parágrafo 2, leia. Taquicardia, né? Não, e taquicardia. Exatamente. Não conseguia ler direito, aí pronto, e ele não lê direito, kkk. Piadas, bullying em volta disso. Então, meu diagnóstico em si de dislexia veio com 10 anos de idade. Você tinha dificuldade tanto da linguagem falada Quanto à linguagem escrita, escrita. exatamente. Chinelo escrevia né lixo, invertia as coisas. Comia palavras, invertia letras, números, invertia tudo. sílabas, né? Sílabas. Então veio com 10 anos. Quando veio o diagnóstico, estava escrevendo mais ou menos assim, até que eu pedi para minha mãe, escreve para mim o que é dislexia, que eu quero entender o que é isso que eu tenho na minha cabeça. Tá bom, o que é dislexia? E eis que eu me deparei com textos longos, letra pequena e linguagem excessivamente técnica. Não, porque o lado parietal e occipital do cérebro... Parieto temporal esquerdo. Eu estava ouvindo isso e falei assim, gente, o que é isso? Não estou falando que não deve ter pesquisa, não é isso. Mas linguagem... Para quem busca... Eu não estava entendendo o que eu tinha... Para quem busca entender o que tem, Sim. Essa linguagem é muito difícil. Exatamente. Então eu não entendi aquilo que eu tinha. Então, para mim, a época era uma dificuldade de ler e escrever. Ao longo do tempo, fui lidando melhor com isso. Quando eu encontrei realmente uma escola que realmente me ajudasse, tive todas as adaptações possíveis e imagináveis. Pense uma adaptação, eu tive, nessa nova escola. Você se inscrevia em tudo. Uma hora mais de prova eu tive, auxílio ledor eu tive, auxílio transcritor eu tive, não perder ponto por erro ortográfico. E me permite já falar que as escolas, se tem alguma escola que acha ruim alguma adaptação, achando que o aluno vai ficar mal acostumado por essas adaptações, não é verdade, porque essas adaptações que me permitiram ter acesso ao conhecimento, me permitiram ter acesso a boa informação e, quando eu cheguei no mestrado, eu não precisei usar. É um reforço positivo, né? Quando Exatamente. você acerta, quando julgam a tua redação pelo que você escreveu de conteúdo bacana, e não só sobre os erros de português que você fez, você se sente impulsionado Sim. a dar mais, Exatamente. querer mais, e aí o dia que você não vai precisar vai chegar. Exatamente. E até esse lado, um ponto que fez total diferença na minha vida, eu tive muitos bons mestres ao longo da vida, mas a minha primeira boa mestra foi a minha mãe, Que legal. que eu brinco que ela era amorosamente exigente comigo. Ela é professora? Ela é professora universitária, porque ela me via com as dificuldades escolares e precisamos treinar isso. Precisamos evoluir, precisamos refinar isso. Então, o que as outras escolas não conseguiam me ajudar em sala de aula, minha mãe me ajudava no contraturno, minha mãe me ajudava aos sábados de manhã. Nas férias. Fiz muito treino nas férias. Muitos treinos, muitos estímulos, mas antes disso, ela me ensinou através do exemplo. Porque quando eu estava no meu auge das minhas dificuldades escolares, eu fazia as tarefinhas, bem arrastado e tal. Eu chegava no escritório da minha mãe, toque, 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 batia para ela corrigir minha tarefinha. E uma coisa que é muito visível é que eu via minha mãe com pilhas e pilhas e pilhas de livros, ela estava fazendo o doutorado dela na época. Pilhas e pilhas de livros, eu olhava aquilo e falava, dia... Nunca vou ler isso. Mais do que isso, eu falava, um dia eu vou ler tanto quanto... Despertava o interesse. Tipo assim, um dia eu vou chegar lá. Exatamente, um dia eu quero ler tanto quanto a minha mãe. Então, uma coisa que eu falo para as mães de disléxicos, que muitas vezes, e com razão, se sentem um pouco desesperadas, ensinem através do exemplo.
Você quer que o seu filho disléxico leia? Ele precisa te ver lendo. E gostando de fazer Exatamente. Lendo com um livro na mão. Tendo esse contato com o livro, porque ensina. Não adianta querer que o filho tenha um hábito que muitas vezes nem os pais têm, ou os pais são... Enfim, não tem esse hábito, essa cultura dentro de casa. E que isso faz toda a diferença. Eu treinei bastante nas férias, treino de redação, continhas, e fez toda a diferença, colocou as bases desse castelo. isso. Que Então, legal. fez toda a diferença para mim. Você sabe que a tua história se confunde um pouco com a minha, Pipo, porque minha mãe, professora também, e ela, mãe é fogo, né? Quer dizer, mãe é demais. Ela falava assim, não, o problema é esse sistema que eles escolheram de alfabetização que não te contempla. Eu falei, mãe, mas todo mundo está se alfabetizando. Eu aqui não tô. Não, mas mamãe, vou te dizer, mamãe tem um método, não sei se era da galinhazinha, de não sei o quê, que ela fazia comigo em casa. Aí eu comecei a evoluir. Ela falou, eu não te falei? O método deles é errado. Eu falei, não, mãe, ela nunca admitiu que o problema era eu. Sim. Né? Era o problema do método da escola. E ela ia provar que a escola não estava entendendo que eu tinha um outro jeito de aprender. Exatamente. E aí tinha caderninho, tinha tudo. Você trouxe, né? Trouxe. Põe pra gente aqui, ô Bru. Aqui, Então que tá eram lá, aqueles cadernos de caligrafia. 2001. E Então, ela tem a letra de professora igual da minha mãe. exatamente. Então, Como? olha só, você vai ver lá, cuica, olha só, comi palavra ali no meio, o C Cuica, virou um E, cuica. cuica virou um E, aí no meio o C virou um E. Então, eu cometi essas trocas, esses errinhos, mas com muitos Cacau, cacu. Cacu, exatamente, ali, exatamente. Aqui, boca até que foi. Ali ficou broca. Cubo, ok, boia. Ali já ficou bober. Aí aqui não penso que eu era aquele filho que fazia tudo sem reclamar, maravilhosamente bem, tudo. Aqui, olha só, o dia, igual tanto espaço que eu dei pra terminar rápido, pra ir brincar, pra fazer. Exatamente, pra ela pensar que você fez os 3. Fez os 3. Você fez 2,5. 2,5 ali, Né? mas... Goiaba, Goiaba. saiu gorda ali, né? Desculpa. Não era nada, não tinha nada a ver com uma coisa assim de estar ofendendo alguém, era a dificuldade da gente, né? Fogo, fago, Gato virou gata. gata, né? E é interessante você falou essa troca, eu repetia muitas sílabas ou tirava e confundia também assim, isqueiro com cinzeiro. Perfeito, trocava objetos, Trocava nomenclatura. totalmente. Por exemplo, uma vez eu cansada, e os amigos faziam um dicionáriozinho da Bia. Uma vez estava muito cansada, eu falei assim, não, fecha a porta, eu tenho que tirar um chiculo. Era cochilo. Mas hoje, eu acho que pelo menos você, tô vendo também, como a gente teve esse suporte de mãe e tinha um pessoal bem bacana, assim, hoje isso me gera boas recordações e do tipo assim, nada é impossível. Me dá essa sensação, Nada. de alguma maneira a gente se torna resiliente. Exatamente, Porque exatamente. pra gente vai ser um pouquinho mais difícil. Vai ser um pouquinho mais difícil, mas tendo boas rotinas, tendo bons processos. Até uma frase que eu falo lá no Dyslexia Club, que é grandes disléxicos nunca desistem. O porquê dessa frase? Não é só uma frase de efeito. É porque quando o processo está bem feito, não se preocupa, o resultado vem. Vem, exatamente. Às vezes não tão rápido, Mas ele vai acontecer. vir com um processo bem feito. Como se fosse uma caimento de ficha. Exatamente. Em algum momento. Bons treinos, ler todos os dias, estímulo todos os dias. O disléxico precisa de bons estímulos. Todos precisam. Mas especialmente o disléxico ter mais contato com esse universo das palavras, com esse universo dos livros. Eu digo que é basicamente um tripé para um bom êxito, bem viver com a dislexia. Suporte da escola. Então, boas adaptações. A família. E uma coisa que a gente percebe muito é que muitas vezes as mães ficam muito sobrecarregadas em termos de... são vários papéis que ela precisa gerenciar ao mesmo tempo. Ela quase vira professora de reforço. Exatamente. Né? Então, trabalha, é mãe, é esposa, pega da terapia, volta para casa, vai pro reforço, vai pro futebol, karatê, faz diversas atividades. Então, as mães realmente são heroínas nesse processo. E também o próprio disléxico, porque se o disléxico ele não se ver como alguém capaz, ele nem tenta. Exatamente. Ela tem que inspirar, né?
Ela tem que inspirar, apostar, mesmo que muitas mães de disléxicos Exatamente. chorem no final do dia Sim. de ver seu filho com dificuldade, sofrendo algum tipo de bullying, algum tipo de chacota. Uhum. Tem que ser super, super heroína mesmo. Exatamente. Mas o exatamente. resultado Vem. vem. E esse foi meus treinos. Outros treinos também, o que mamãe passou aqui, ela pegava personagenzinhos também para que Tem eu outro pudesse. aí, Tem Bru? outros? Tem. Aqui mais caligrafia. Mais O caligrafia. reforço positivo ali em cima. Exatamente, as estrelinhas, As né? estrelinhas. As estrelinhas, perfeito. O outro, Bru. O outro aqui Isso era maravilhoso. é porque eu brinco que eu sou de uma época jurássica que tinha banca de jornal a cada esquina. E minha mãe descia na banca de jornal e pegava revistinhas de personagens que eu gostava e bolava atividades. Tem um aqui que eu acho que eu não trouxe, que era minha mãe pegava o último gibi no finalzinho da Turma da Mônica que não tinha balão, ela recortava, colava num caderninho e falava, cria uma história. Olha só. E eu criava Porque uma você história. tinha uma ligação afetiva Sim. com os personagens. Com os Isso personagens. facilita E ela aproveitava esse tipo de link para bolar atividades pedagógicas em casa para mim. Uhum. Qual era o teu personagem principal? Eu gostava mais eu gostava do Cebolinha porque eu não chegava a trocar R pelo L na fala, mas eu trocava muita coisa na hora de Aí falar. você entendia uma compaixão, né? Exatamente. Tinha uma empatia com Cebolinha, eu também. Tinha Exatamente. muita empatia com Cebolinha. Agora, você falou uma coisa, né? O tripé é a escola, a família e O próprio o próprio disléxico. Vamos lá, para funcionar. Esse triângulo, né? Sim. Essa figura tão perfeita. Me fala um pouquinho de cada papel de cada um e como a gente vê isso hoje. Perfeito. A escola mudou muito. A escola mudou muito. Tem autores, por exemplo, Fernando Capovilla, Alessandra Seabra, que eles fazem pesquisas em alfabetização e eles trouxeram que bons métodos de alfabetização para disléxicos é o método fônico. Eu fui alfabetizado por um outro método, o método silábico, e eu senti na pele que foi um Deus nos acuda. Porque, por exemplo, tinha que ler paralelepípedo. Uhum. Chegava no meio da palavra, me confundia, porque para, lá, lê, papé, pi. Parava no meio, já esquecia que eu estava no começo da palavra. Exatamente. E ficava truncado. No método fônico, sapato, abre a boca, sa, pá, to. Fica algo mais fluido. Fica algo tão... E a coisa do disléxico para audição é mais fácil, né? Perfeito. Que conduza, né? Perfeito. Uhum. Perfeito. Aí, quando a gente vê esse fluir, que não precisa memorizar, e tanto é a nossa memória de trabalho, um chama memória de trabalho, outro memória de curto prazo, a nossa memória também é meio ruim. Vídeo, você, meu amigo disléxico, memorizar nome de rua e nome de pessoa é um pouco complicado. É a coisa mais desafiadora que tem. É complicado. Gravar a imagem, para mim, é muito fácil. Exatamente. Eu sou capaz. Se um dia eu encontrar com você em algum lugar, em aeroporto, que eu não lembrar seu nome, por favor, fale. Fale. Porque eu vou falar assim, você estava lá naquele dia, que não sei o que, foi super legal, papapá. Você vai ser fácil porque tem apelido. Exatamente. O Pipo tem um som forte. Pipo, pipoca. Pipoca. Repórter, Pipinho, associa. E a gente associa por som. Exatamente. E nesse aspecto visual também, do disléxico, a gente é meio ruim para memorizar nome de rua. Sim. Mas a gente é muito bom para ir do ponto A até o ponto B, porque você vai me entender, a gente memoriza o visual do trajeto. Exatamente. O nome da rua tal eu não sei, mas eu sei que tem uma academia, eu sei que tem um portão verde, eu sei que tem um prédio amarelo. Na esquina tem um posto. Tem um posto, então a gente se localiza de uma maneira visual. Exatamente. Se trouxer desta forma visual para o estudo, o disléxico consegue associar as informações de maneira muito mais eficiente. Consegue associar uma coisa muito melhor. Quando a gente joga um desenho, uma imagem, pra gente é muito mais fácil. Exatamente. E na escola que eu estudei, que não é marketing não, mas vou falar aqui bem da escola, eu estudei no Colégio Presbiteriano Mackenzie. Uhum. Minha mãe, professora universitária, dava aula no curso de administração. Quem olha tudo isso pensa, pô, sua mãe era pedagoga? Não era. Administração. Era curso de administração, gestão de pessoas, gestão de processos, empreendedorismo, marketing. Minha mãe dava aula disso tudo. E
e batendo o olho assim, bom, precisamos montar aqui um processo para que o Pipo saia do ponto A até o ponto B. E ela bolou da criatividade, do zelo, do carinho, do cuidado dela, todas essas atividades para mim. E nesse colégio, minha mãe já estava um pouco, vamos dizer assim, triste passou por 4 escolas já, chegou com todas a papelada dos laudos, dos 3 laudos que eu tenho, entregou, mostrou, falou assim, vocês dão conta? Quase falando, pelo amor de Deus, vocês dão conta? Damos, manda. Minha mãe Quiseram até aprender, né? Aí, Tipo assim, é tão bonito quando a gente quer aprender, né? exatamente. E foi o lugar que eu mais me senti acolhido. Então, mais tempo de prova, auxílio ledor, que é alguém que lê as questões para você, auxílio transcritor, eu ditava a resposta e tinha um professor do lado. E tinha tudo um plano bem estruturado. Na primeira prova faz prova oral, aí depois na prova 2... vamos evoluir um pouco. Tem uma pessoa que vai ler as perguntas para você, mas você vai escrever. Aí, não vamos considerar os erros de exatamente. português. Aí sempre vai, dentro desse PEI, desse plano educacional individualizado, era muito bem estruturado para mim. E eu me senti num lugar... Isso existe. Pela primeira vez, né? Isso existe. E eu me senti pertencente, me senti acolhido, me senti... Nessa escola não sofri bullying. E falei, nossa, fez toda a diferença. Tanto é que fui tão bem tratado que eu fiquei na mesma instituição. Fiz minha primeira graduação em publicidade no Mackenzie, fiz meu mestrado no Mackenzie e não saí mais. Que legal, né? É tão bom, assim, como as coisas boas marcam a gente. E a gente não quer soltar. E a gente adere, né? Exatamente. Porque as coisas ruins marcar são muito simples, né? Porque o cérebro precisa se proteger para não repetir o erro. Mas as coisas boas também podem ter esse efeito de grudar. Exatamente. Então isso e marcar a gente positivamente pro resto da vida. Exatamente. Você acha que as escolas, por exemplo, Mackenzie não tinha, na época, um projeto específico, mas eles abraçaram uma metodologia que sua mãe estava desenvolvendo. Exatamente. Eles abraçaram. É possível abraçar? Abraçaram. Eu diria que eles até tinham outros alunos lá também, tinha outra galera... TDAH, disléxicos lá. Eu sempre fui um disléxico um pouco mais aparecido, porque eu brinco que a minha primeira palestra que eu dei sobre dislexia foi no ensino médio, o professor de filosofia. Eu virei para ele, que ele sempre... Filosofia é uma matéria para te ensinar a pensar, ensinar a refletir, ensinar você a ver qual é o seu o sentido no mundo, por que nós estamos aqui. Então a matéria de filosofia me ajudou a refletir sobre isso. Aí, num belo dia, eu virei pro professor Ion, se você estiver vendo, um abraço para você, Ion. Ele tinha uma frase maravilhosa que é: faça a sua vida valer a pena. Perfeito. Aí, filosofia pura. Filosofia pura. Aquilo colou no meu coração. E eu fui... A primeira vez que eu fui cara de pau na minha vida, mandei um e-mail para ele: professor, eu posso dar uma aula na sua aula sobre dislexia? Conscientizar, falar? Vamos montar aqui a apresentação, tá? Então ele foi meu primeiro orientador em dislexia. E eu montei essa palestra. E o que eu achei que, vou falar sobre dislexia. O pessoal vai falar como é que é. A gente já não está entendendo o sentido da vida. A galera me acolheu. Que legal. Então, quando a gente mostra, fala, conscientiza... A gente encontra uns haters por aí, fato, normal, faz parte. Mas o abraço que a maioria da comunidade me deu foi maravilhoso, foi mágico, foi épico. Bacana. Então, essa foi minha primeira experiência. Eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero, falar sobre dislexia. Com 16 anos de idade. Com relação ao Mackenzie, o Mackenzie já tinha um plano bem feito com outros alunos, tanto tinha, na mesma sala comigo, tinha... outros disléxicos, tinha TDAHs, tinha TEA nível 1 de suporte, que a nomenclatura era outra. Mas hoje seria... Seria como se fosse TEA nível. Então, tinha uma sala plural. Legal. Onde todos os alunos estavam realmente, vamos dizer assim, acostumados a lidar com o diferente. O que
me permitiu desenvolver as minhas potencialidades ali. Tive meus desafios, obviamente. Precisava escrever um artigo ali, precisava escrever um texto aqui, um texto acolá. Mas havia possibilidades daquilo se tornar realidade. Não Exatamente. era, tipo assim, lamentamos informar, seu filho não se adequa às regras, porque Exatamente. a maioria dizia isso. Exatamente. E você acha que as escolas estão preparadas hoje para isso? Em sua maioria, não. Em sua maioria, não. O que a gente percebe um grande movimento de engajamento de mães sempre elas para conscientizar a sociedade. Tem um caso muito bonito da Associação Mato Grossense de Dislexia. Bia, o estado que tem mais leis para dislexia no Brasil é Mato Grosso. Tem 8. Não é São Paulo? Não é São Paulo. Tem 8. Porque São Paulo tem a Associação Brasileira que você faz parte. Faço parte, dislexia. Exatamente. Lá tem... São Paulo teve uma e a Assembleia picotou aqui, cortou ali, então tem... Não virou. Não virou é muito. uma lei capenga. Uma lei capenga. Mas lá no Mato Grosso tem 8. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso. Mato Grosso mesmo. Mato Grosso, capital é o Cuiabá. Cuiabá, então é Mato Grosso mesmo. Mato Grosso mesmo. Que é... E lá começou com o quê? A Gabi, um abraço pra você. Uhum. Começou com uma mãe que estava vivenciando essas dificuldades com a filha, se conectou com outras mães para adiantar a história, fizeram pressão e hoje o Mato Grosso é o estado que tem mais leis para dislexia. Então, mas leis claras, específicas. O disléxico tem tanto tempo a mais de direito nas provas, pode usar tal coisa. Não é mais um pedido do terapeuta ou médico que sugere. Tá assim, ó, na lei mesmo. Tá na lei. Não tem o que duvidar nem questionar. É a prova de que quando a gente se engaja em algo, o indivíduo se conectando com outros indivíduos que têm dores parecidas consegue fazer uma transformação muito grande. E isso hoje, você falou do Mato Grosso, porque quando eu atendia a criança, eu me lembro que eu fazia um relatório. Sim. E aí botava sugestões, né? Aí botava o ledor, botava o aumento do tempo de prova. Avaliação oral. Perfeito. Prova em local separado. Exatamente. Perfeito. A gente ia botando o que a gente sabia que funcionava. Perfeito. Mas era muito em função assim, se colar. Tinha escola... Tinha escola que não queria aplicar, tinha escola que aplicava. Que fingia que aplicava, mas não aplicava. Exatamente. Que chegava publicamente, sua médica mandou o relatório, mas você não pode ser diferente dos outros, a gente tem que ser assim, sabe? Falar com a criança na sala de aula, uma covardia sem fim. Isso é verdade. Então, assim, eu via que tinha muito assim, a gente tinha que ter uma super boa vontade, contar com uma boa vontade do outro lado. Perfeito. Dos professores, da direção. A grande maioria que eu acionei foi bacana, assim, não posso me queixar. Mas eu acho que eu também tinha um certo privilégio de ser uma pessoa um pouquinho mais conhecida. Eu acho que eles tinham um certo receio de não fazer nada. Eu era muito educada, nunca cheguei, vocês têm obrigação, nunca falei isso, Perfeito. Botava sempre como sugestão. Talvez isso tenha facilitado um pouco. Hoje, a nível de Brasil, o que é de fato direito ou ainda depende de Estado? Temos a Lei Federal para Dislexia, foi aprovada recentemente, se não me engano tem 2, 3 anos essa lei federal. Mas muitas vezes ela não é aplicada como deveria. Lá... Por exemplo, até para vestibular, todos os meus pacientes, eu liberava a declaração em setembro. Eu falei, pelo amor de Deus, leva logo isso. Perfeito. Quando for fazer a inscrição, porque senão vocês vão me ligar na véspera. 3 horas da manhã não vai encontrar. Não vai encontrar, vão perder o oportunidade. Vocês têm direito a ter o tempo estendido. Explicava tudo. E funcionava direitinho. Perfeito. Concursos. Perfeito, exatamente. Funcionavam até melhor do que às vezes as escolas. Aí, o que eu vejo a nível geral, a gente tem um trabalho muito longo pela frente. Um trabalho muito longo. Mas, tanto associações de mães, tanto pesquisas que são feitas, livros, as pessoas estão se conscientizando mais. Até porque nessa Lei Federal da Dislexia fala que as escolas precisam fazer esses treinamentos continuados com o seu corpo docente. Então, uma coisa que aumentou bastante foi, inclusive,
me procuram mais vezes agora para dar treinamentos para escolas. Que legal. Então, já fui falar sobre dislexia no próprio Mato Grosso, Piauí, São Paulo Centro, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Guarulhos. Já no sentido de preparar os professores. Então, a gente percebe uma conscientização mais Que legal. presente. Mas tem um caminho longo pela frente ainda. Mas saímos do zero. Saímos do zero. Saímos do zero. Então, dentro disso, a gente ainda está com uma lei que tem pouco tempo, mas que eu acho bacana os professores, os pais, todo mundo saber, para começar a aplicá-la mais. Exatamente. Porque senão fica uma lei que nem um livro, que fica ali na estante e ninguém pega para ler. Então, é importante a gente saber que tem uma lei nacional, que já tem um tempo, para que a gente comece, não para brigar, mas para instruir. Olha, tem essa lei, fala desse direito. Porque eu acho que, por exemplo, eu vejo mães desesperadas chegar na escola e tipo assim, eu vou processar, eu vou não sei. Não é o primeiro passo que a gente tem que dar. Sim, tem um caminho a ser feito. Tem um caminho, às vezes é necessário, Sim. mas quando a gente começa a botar muita energia de guerra, as coisas se tornam às vezes um pouco mais difíceis. Você joga uma pedra, o outro lado, a reação natural do outro lado é devolver de volta. De igual tamanho ou maior. Às vezes é maior até. Então, tendo essa relação melhor, quando chega nesse ponto de fazer um processo e tudo, porque já vi que funcionou. Não, sim. Tem casos, a escola, mas não é a primeira etapa. Não é a primeira etapa, e a escola, quando faz com isso, não faz com aquela vontade, não faz com aquela atenção, não faz com aquele zelo. Acolhimento. Não faz com o acolhimento que deveria ser feito. Porque tem que cumprir a lei. Exatamente. Mas aquilo não está dentro deles, Exatamente. né? Exatamente. Então a gente falou das escolas. Família. Qual é a realidade aí que a gente está vendo? Família tem um papel muito grande porque, em âmbito geral, a família, muitos, não estou falando todos, mas muitos, quando tem uma terapia, precisa ir para fono, psicólogo, psicopedagogo, muitas famílias não delegam, delargam. Toma, meu filho, pega. Entendeu? Batata quente. Pega. Terceiriza, porque eu não consigo entender, não suporto. Então, a família precisa também fazer bons estímulos com o disléxico, TDAH, descálculo, em casa. Não esperar que, sim, a terapia resolve muita coisa, porém não tudo. Porque se ficar só na terapia, vai perceber mínimo, que ele vai crescer, chegar num ponto e não evolui. Além disso, não passa de um certo ponto. Então, é fundamental que a família saiba o que é a dislexia e saiba como fazer esses bons estímulos, saiba como fazer esses treinos. Porque em casa é um catalisador, catalisa as reações químicas, pegando uma analogia lá com química, então catalisa as reações para que se desenvolva de uma maneira muito mais bom para todo mundo, eficiente. Que é muito o que a gente fala também com TEA, né? Tipo assim, não adianta, por mais terapia que se tenha, caso se tenha condições de acesso, que muitas vezes não tem, você precisa terapia que se a pessoa for, vamos supor, 3 vezes na semana, que já é um padrão alto. E fica lá 1 hora. Sim. E todo o resto, ainda assim, se não tivesse reforço positivo em casa, fica muito difícil. Exatamente. Fica muito difícil. Meus pais, professores, então eu tinha que fazer uma redação por semana, no domingo, apresentar a redação, que eu reclamava horrores, porque eu achei só vão criticar os erros, e aí daqui a pouco vinha com nossa, a ideia é ótima. Eu falei, não, gostou da ideia, então vamos continuar, né? Então já me esforçava para ser mais criativa no que eu ia escrever, né? E os erros foram diminuindo à medida que eu fui... o treino foi indo. Exatamente. Dentro desses treinos, mas só 2 treinos que minha mãe fazia, outros 2 treinos que minha mãe fazia comigo, por exemplo, quando eu não ia bem em alguma matéria, minha mãe ia até a banca de jornal de novo, tinha lá a revista da programação da televisão, olhava a revista e falava, meu filho, no canal tal, no horário tal, vai passar um documentário da matéria que você não foi bem. Assiste e me conta o que você aprendeu, me ensina. Legal. Meu castigo é ver TV e me ensinar. Aí, e lá eu, com um caderninho, assistia ela, tec, e explicava para ela. Mal sabia ela que ela estava fazendo uma
uma pedagogia com metodologias ativas ali comigo. Afetivas. Afetivas, Porque exatamente. você chegar para uma criança, hoje em dia, falar para uma criança, você vai ver televisão, ai que saco. Porque ela quer estar no YouTube, ela quer estar em Exatamente. outra coisa. Mas a tua geração pegou, eu peguei mais ainda, Sim. televisão era vou ver televisão, então aquilo era Uma outra coisa. diversão. E outro ponto também dessa parte do corrigir com amor, uma coisa que minha mãe nunca deixava que eu fizesse era falar gírias dentro de casa. Pode parecer banal, mas isso melhora seu vocabulário, amplia o repertório de linguagem. E vocabulário, quando você amplia o seu vocabulário, melhora também sua leitura, porque você entende textos difíceis, verdade. palavras difíceis. Então, ampliar a gama de vocabulário, com essa simples situação que eu falava, mano, tipo assim, em casa, minha mãe travava. Como é que é? Como é que é? Oh, desculpa. Aí lá ia eu tentar me comunicar de outra forma. Então, são pontos, detalhes, que quando a gente quer mudar alguns hábitos, o pessoal já faz aquelas resoluções de fim de ano, quer fazer uma baita revolução, mudança. Não, vamos começar com pequenas coisas. Vamos começar com pequenos ajustes. E aos poucos você vai aumentando. Você não chega na academia botando 200 quilos de leg no leg press de cada lado. Botar, vai estender, Nossa, vai fazer lesão. Então vamos aos poucos. Aí a gente vai aumentando. Em termos em casa, uma pequena estratégia simples, mas faz muito sentido. O disléxico ele tem uma certa dificuldade em metrificar o tempo. Sim. Então, tangibilizar o tempo. Por exemplo, faça um teste com o seu disléxico ou o seu TDAH em casa. Chegue para ele e fala assim, filho, corre, estamos atrasados, 10 minutos. Na cabeça dele, 10 minutos e 40 minutos é a mesmíssima coisa. Você vai deixar ele no banho, 10 minutos, vai fazer qualquer outra coisa em casa, você vai voltar e vai perceber que ele está numa batalha mortal entre a bucha e o sabonete para conquistar o reino mágico do shampoo. A mente está em Nárnia. E aquilo que já estava atrasado fica mais atrasado ainda. Então, um pequeno ajuste, pega um assunto que ele gosta, um livro que ele gosta, algo que ele tenha muita curiosidade e coloque metas pequenas, 1 ou 2 páginas todos os dias. Ponto. Isso é tão interessante. Faça isso todos os dias. Isso vai a favor da coisa mais importante, a neuroplasticidade, Sim. né? Porque eu me lembro que eu falava para meus adolescentes, lê, mas Bia, eu não entendo nada. Eu falo, não tem importância. Lê. Mas pra quê? Porque o teu cérebro está captando. Sim. Um dia, ele vai começar a conectar coisas que você nem lembra que sabe. Exatamente. E vai cair uma ficha e você vai falar, caramba, entendi. E tu fala, isso não vai dar certo. Eu falei, vamos tentar. Cara, olha só, é um pedacinho, um parágrafo. Sim. Você não tem nem como dizer não. Eu falei, tá bom, então quando você vier aqui no consultório, a gente vai ler o parágrafo. Você vai querer que eu passe vergonha? Vergonha? A gente tá fechado aqui. Sim. Ao contrário, eu estou te preparando para não passar a vergonha. Você está atingindo a pessoa errada. Sim. Aí ele falava, tá ruim, né? Eu falei, você nem começou. Sabe? Então, a gente ia brincando. Um belo dia ele chegou assim, hoje eu vou ler a página inteira. Eu falei, nossa, mas tá querendo bombardear, né? Tá querendo tirar onda. Eu brincava assim, tá querendo, né? Uhum. Se exibir. E aquilo ia indo, sabe? Numa coisa que um belo dia aquela pessoa estava lendo, porque ele queria ler. Exatamente. Então, uma estrutura familiar, uma sugestão para os pais, comece com assuntos que o seu filho mais gosta. Exatamente. Novamente, pode parecer simples, mas faz a diferença porque o assunto que ele gosta, muito provavelmente, ele vai até passar de 2 páginas. Ele vai passar de uma folha, vai passar de 2 folhas. E o tempo vai assim e ele nem vai perceber. O assunto que um disléxico mais gosta é a porta de entrada para um universo de conhecimento. Para ele perceber que a leitura não é algo chato. Que tem coisa legal. Porque existe uma grande diferença entre dificuldade de ler e o gosto pela leitura. Eu sou disléxico, nasci disléxico e morrerei disléxico. Sim. E provavelmente Pipo Júnior também será disléxico. Sim. Ou a Pipa. Ou a Pipa, exatamente. Aí, quando a gente percebe isso, com esses bons treinos, esses bons estímulos, aumenta essa plasticidade cerebral, ele está pronto para outras atividades. E
a neuroplasticidade te dá essa possibilidade de abrir novos caminhos, não só para aquilo, para Exatamente. muitas outras coisas, o que aumenta muito a tua autoestima em vários cenários. E uma hora o assunto que ele gosta, ele pode gostar menos e vai ter outros interesses. E aí ele vai cavucando, indo atrás. O meu, no caso, o Turma da Mônica, eu gostava de Turma da Mônica. Passava na TV, passava TV aberta, eu Tem gente que assistia. vai ser Pikachu, Exatamente. tem gente que vai ser o desenho, o mangá. Mangá, pronto. Tá tudo certo. Eu sei que isso não é alta literatura, Mas começa, mas é um bom comece. início. De Turma da Mônica, você chega em Dom Casmurro. Exatamente. É um bom início, concordo. Exatamente. E o terceiro pilar, que é o próprio disléxico. Exatamente. O disléxico, que a mãe ou o terapeuta, ele pode ter a estratégia mais científica, embasada em evidências possível. Se não tiver esse acolhimento, fazer esse trabalho de autoestima no para o disléxico, vai ser muito difícil. É Ele dar nem murro vai em ponta tentar. de faca, né? Ele nem vai tentar. Então o disléxico precisa ter a alegria de se achar capaz em alguma coisa. De alguma maneira, você tem que inspirá-lo a ser o que ele pode vir a ser. Aí ele evolui um pouco. Olha, aqui tá legal. Evolui mais um pouco. Evolui mais um pouco. Evolui mais um pouco. Evolui mais um pouco. Comigo, o que eu gostava muito? Numa das escolas que eu estudei, tinha lá um grupo de xadrez. E eu aprendi a jogar xadrez antes mesmo de aprender a ler. Que legal. Aí comecei a brincar com xadrez, jogar xadrez. Hoje não sou um grande mestre de xadrez, mas sei jogar bem. Minha mãe vendo aquilo, comprou um tabuleiro, comecei a jogar comigo em casa. Também era a época dos desenhos japoneses, mangás, animes. Fazia ilustrações, desenhos. Também estava treinando a psicomotricidade ali, com desenhos. Então o seu filho disléxico vai gostar de alguma coisa. Aproveite esses pontos, esses gatilhos, porque isso é a porta de entrada novamente para um universo de conhecimento. E assim o disléxico poderá desbravá-lo mais e desbravá-lo melhor. Para ele perceber, ele desvirar essa chave, que leitura é algo chato. Interessante isso, né? Porque muitos profissionais, não tenho certeza que super bem intencionados, começavam a dar conteúdos para as crianças que as crianças não gostavam. E aquilo que eu já estava ruim piorava. Que não tinha vínculo afetivo. Então, você vai ter que ler sobre Pedro Álvares Cabral. E ele estava na fase do Pikachu. Sabe? Tipo assim, o que custa começar com o Pikachu? Exatamente. Não, mas isso não é literatura. Não, mas não é literatura. Isso é pré-literatura. Então, assim, se você compra... Às vezes você não compra a revistinha do Pikachu, mas você comprava a história do Pikachu. Exatamente. E ele estava lendo como é que o cara pensou, como é que o cara criou. Então, assim, às vezes a gente tem que entender que protocolos, às vezes, não são para ser seguidos, mas às vezes são para ser quebrados quando algo sinaliza. Até porque você vai seguir, às vezes, um protocolo, vai dar muito certo para uma criança e vai tentar dar o Ctrl-C, Ctrl-V para outra criança. Às vezes não vai dar certo. Tem crianças mais machucadas, mais fechadas, que você precisa entrar no mundo dela. Exatamente. Para depois você propor um protocolo. Isso é um trabalho fundamental que a terapia, seja fono, psicólogo, psicopedagogo, precisa fazer, que ao entrar nesse universo da criança, se deu certo com uma criança, guarda, mas faça suas adaptações. Porque eu me lembro, tudo bem, estamos falando início dos anos 2000, às vezes eu estava fazendo uma atividade que às vezes eu sentia que era muito infantil para mim. Não estou falando mal dos terapeutas, não é isso. Sim. Mas a minha vivência é que muitas vezes os treinos tá fácil demais. Por que ela tá me dando isso? Será que eu sou tão incapaz de buscar outras coisas? Podia até reforçar uma baixa autoestima quando você já estava querendo ser desafiado de alguma maneira. Exatamente. Então tem que olhar na terapia para essa visão um pouco mais individual, específica, porque tem disléxico que às vezes tem as suas dificuldades parecidas de leitura, escrita, interpretação, mas vão vir em formatos diferentes. Às vezes ele pode falar melhor, mas escrever com vários erros ortográficos.
E vamos combinar, Bia, também a língua portuguesa não é muito justa com quem é disléxico. Porque talvez seja uma das mais complexas e mais bonitas. É bonito, por isso, sim. Por isso, né? A palavra exemplo tem som de Z, mas se escreve com X. X. Obrigado, língua portuguesa. Eu me lembro que eu perguntava isso pra minha mãe, mas por que isso não é igual ao outro? Ah, porque não é. Eu falei, tá bom, então isso eu vou ter que decorar. Exatamente. Porque não tinha lógica. Exatamente. Né? Agora, é interessante você estar falando, porque tem pessoas que confundem dislexia como se a pessoa tivesse algum déficit cognitivo. Esse é um ponto importante. E eu já vi muito dislexo ter superdotação. Exatamente. E aí essa sensação de que você está fazendo um protocolo, beababá, babobobi, Com os meus alunos, a primeira coisa que eu ensino na minha primeira não aula... é incomum. Isso é verdade. Na minha primeira aula é como o cérebro do disléxico funciona e também como tirar o melhor proveito dele. Eu falo para ele, se você teve diagnóstico de dislexia, disléxico tem inteligência igual ou acima da média. Exatamente. Então, inteligente você é. Tamo junto. Psh. Exatamente. Então, assim, não há nenhuma... É importante isso eu frisar. Você não tem nenhuma prejuízo cognitivo. Exatamente. Nenhum déficit cognitivo. Você tem uma forma diferente de processar as informações. Que, se a gente consegue processar como os outros, a tua outra forma pode se manifestar criativamente em várias outras coisas e você vai fazer a diferença. Exato. Você vai saber 2 linguagens cerebrais. Exatamente. Quando as pessoas têm apenas uma padrão. Aí isso olhava, como assim? Eu falei, olha como você desenha. Olha como você defende um ponto de vista, escrevendo tudo errado. Mas você defende um ponto de vista que a pessoa jura que você leu vários livros sobre aquilo. Exatamente. É verdade. Eu falei, você nunca notou isso? Isso é porque você tem 2 circuitos paralelos. Né? E que uma hora você pode juntá-los e usufruir dessa possibilidade. Excelente, excelente. E quando você entra nesse mundo, nesse universo, quando você entra no coração do disléxico, o processo de aulas, processo terapêutico, o processo de transformação faz sentido porque ele começa a ver um sentido naquilo que ele está fazendo. Tem uma lógica. Conectando com o episódio de logoterapia aqui do Pod People, assistam depois, entendeu? Porque quando você vê o disléxico vê esse sentido, ele percebe, eu preciso aprender. O episódio do Luiz foi maravilhoso. Eu preciso aprender isso, mesmo que eu preciso aprender matemática, não porque eu serei um engenheiro, mas porque as faculdades que estão sendo trabalhadas para que eu aprenda matemática, eu vou usufruí-las em outras áreas. Exatamente. Eu vou usufruí-las de outra forma. E aí conecta também com a escola, porque, por exemplo, uma das adaptações que o Mackenzie me dava, por exemplo, era que na prova de matemática e física, eles me permitiam ter as fórmulas de matemática e física na prova. Como resolver? É contigo. Foi do seu estudo, mas a fórmula está lá. Você não precisava sofrer para memorizar a fórmula. Mas eu precisava, a fórmula está aqui. Agora, como eu desenvolvo essa fórmula? Aí é contigo. Aí é comigo. Tanto é que na fórmula, numa prova de física, eu escrevia um mini textinho do lado, a importância dos treinos com a minha mãe. Eu escrevi um mini textinho do lado porque, professor, eu pensei assim, foi aqui tal coisa, a força é tal. Então eu escrevi, além da própria conta, um mini textinho do lado para explicar para o professor a lógica que eu construí. Do que você estava construindo. Eu falei assim, muito bom. Pá. Que maravilhoso, porque aí você reforça um aprendizado. Exatamente. Né? Exatamente, exatamente. E hoje, na tua prática, como é que funciona o seu consultório, a sua clínica? Como é que é isso? Eu atendo de duas formas. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Eu atendo de duas formas. Eu atendo online. Então, eu tenho alunos do Brasil e mundo inteiro. Inclusive, eu tenho uma aluna de Portugal que vai estar no evento que você estará lá em Portugal. Como entendeu? É o nome dela? A Ângela. Ângela, que bom. Ela vai estar lá no evento lá em Portugal. Então, Brasil e mundo. E lá, eu ensino o disléxico a aprender. Eu ensino o disléxico que existem ferramentas que ele pode usar para aprender melhor. Assimilar melhor as informações e conectar melhor as informações. E confiar no processo. E confiar no processo. Porque você tem essa coisa legítima de você ser um disléxico. Sim. Eu sempre digo que esse poder de fala, ele é muito inspirador. Exatamente. E um ponto importante com isso também,
que, Bia, eu estudei muito para hoje poder ensinar aquilo que eu ensino. Então, o que eu falo, eu saí de pior aluno da escola e hoje eu tenho mestrado em educação, eu não falo isso com arrogância para me achar, nem Não, nada. é para mostrar, Pra a mostrar- tua caminhada Para mostrar que, meu amigo disléxico, você é capaz de aprender qualquer coisa. e chegar em qualquer lugar, Tem- desde que você queira. Exatamente. Tem um outro caso, Bia, que eu tô cheio de histórias. Por Um favor. outro caso, Bia, que quando eu atualizei o meu laudo, meu primeiro laudo foi com 15, meu primeiro laudo, desculpa, foi com 10, e eu atualizei com 15. É bom, num tempo Sim. espaçado, atualizar para você ver a progressão da condição. Se a dislexia aumentou, diminuiu, tal. Diminuiu. E eu fiz lá os testes e tudo, e a neuropsicóloga estava lendo o relatório. Minha mãe estava do lado, estava lendo lá o relatório. Aí na escala VISC para crianças, Felipe obteve desempenho acima da média esperada para os sujeitos da idade. Bia, eu fiquei bobão nessa hora. Eu não ouvi mais nada, só fiquei com aquilo na minha cabeça. Acima Mas da foi uma média. chavinha de. Foi uma chavinha, foi acima da média, acima da média. Minha mãe depois me levou num fast food. E aí, filho, que lanche você quer? Acima da média. Eu Aí eu quero o fiquei- melhor lanche Aqui que tiver. ficou na minha cabeça, novamente, não falo com arrogância, mas imagina um jovem ouvir a Não vida é nem inteira. com arrogância, é com cheguei. Cheguei, eu ouvi a minha vida inteira que eu era burro, que eu não ia incapaz, não ia conseguir aprender, para ler num relatório acima da média. Então foi um respiro, um E um renovo. estímulo. Então, a partir daquele momento que eu olhei e falei assim, não consigo, porque eu não consigo aprender, virei a chave. Eu vou aprender aquela fórmula, eu sou acima da média. Eu vou aprender. Eu tenho condições Eu vou de. passar no vestibular, eu consigo, sou acima da média. Eu vou entrar no mestrado, eu consigo, eu sou acima da Aquilo média. ficou quase como um mantra Exatamente. de reforço, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Então, o disléxico, quando ele está bem resolvido, ele consegue. Nada há limites para ele. Mais uma outra história, Bia, por Por exemplo. favor. Quando eu estava depois no segundo colegial, eu fiz uma prova adaptada de história. Diferente, formatação diferente, tudo. Eu tinha tirado 9,5 nessa prova. Uma menina que sentava à minha frente tinha tirado 5. Ela olhou para trás e falou assim, vou sacanear ele. Ela pegou a minha prova da minha mão, pegou assim, Pipo, balançando na frente de todo mundo, Pipo, você tira essa nota porque a sua prova é mais fácil, né? Mas eu já estava bem resolvido com a dislexia. Eu tirei os óculos, olhei no fundo dos olhos dela e disse, minha amiga, quem mandou você nascer normal? Ela nunca mais me encheu o saco, entendeu? Então, não tô falando pra você xingar todo mundo, não é isso, meu amigo disléxico, Mas é porque ali tinha uma coisa de maldade, uma coisa né? de maldade. Você sentiu que tinha... Então, não passe desse ponto, não passe daqui. É a mesma coisa, por que você chegou mais rápido? Vim de cadeira de roda elétrica, você queria ser paraplégico? Uhum. Então... Não, isso é de uma... Então, isso... Quando o disléxico está bem resolvido, ele se vê capaz, ele se vê pertencente ao mundo, ele se vê... Eu sou capaz de chegar onde eu quiser. E isso requer muito esse estímulo, né? E é isso que eu trabalho nos meus atendimentos. Você, no teu atendimento, você primeiro tem essa preocupação de explicar o que é, como esse cérebro funciona. Isso é a primeira etapa? Essa é a primeira etapa. Mas pode ser um disléxico de 6 anos, que é o meu aluninho mais novo, e pode ser um de 75 anos, que é o meu aluno mais experiente. Esses dois. Todos os dois vão receber essa informação. Claro, E uma voltada à linguagem pro nível dele. Exatamente. A linguagem de compreensão daquele ser. Uma das coisas, eu já fiz muitas coisas nessa vida. Uma delas já fui animadora de festa infantil. Maravilha. Então eu consigo Maravilha. gerar essa conexão com as crianças. Chamar essa atenção. Modéstia à parte, eu sou bom nisso. Uhum. Então eu consigo explicar na linguagem da criança, numa linguagem divertida, leve, descontraída, de uma forma que ela... Envolvê-la, né? Envolvê-la. Em cada um dessas etapas dos atendimentos, como funciona o cérebro do disléxico, eu ensino uma série de resumos visuais, estudos visuais, mudando um pouco da rotina aqui ou ali para transformá-la como uma pessoa leitora, uma pessoa que consegue estudar melhor. E esse método, o Muito obrigado. chazinho da Rose.
Obrigada, amor. Tava fofocando com a Rose lá. Ah, lá meu filho, atrás. aqui todo mundo é chegado a uma fofoca do bem. Exatamente. Ninguém aqui faz fofoca contrária aos outros, é sempre a favor. Gente, que beleza. Não é uma delícia? Gente, que beleza. A Rose que faz, tem que ficar em infusão de um dia para o outro, tem Não, tem toda uma estratégia. tem uma magia. E não tem açúcar, é açúcar da canela, Da canela. que fica decantando. Uma alquimia completa. Uma alquimia com gengibrezinho, funciona, não tem Funciona. quem não goste. Isso é Só verdade. teve uma pessoa que não podia, que era grávida, já estava com um pouquinho adiantado, e a canela pode Minha aumentar, esposa tá estudando isso também. aumentar as contrações. Estamos Ah, estudando. vocês estão grávidos? Não estamos, Aí, então se ainda não. preparando Estamos para. nos preparando Que legal, para. Então que logo, legal. logo tem um disléxico correndo por aí. Aí só falta contrariar e não ser. E não ser, imagina. Só para contrariar, pai, eu não serei disléxico. Verdade. Deixa pro meu próximo irmão, deixa pro meu Verdade. irmão que virá, Verdade. né? E essa questão, você faz muito atendimento online em vários lugares. E as pessoas no Brasil têm uma péssima... Experiência com a pandemia. Não. Um péssimo hábito de falar assim, aqui no Brasil tudo é uma porcaria. E não sei o que, a medicina é uma porcaria. Eu não sei você, com a experiência europeia, Uhum. eu tive muitos pacientes de fora, hoje tem muitas pessoas que fazem curso de fora. E eu te digo, a nossa medicina está muito legal e tem professores e tem pesquisas Sim, que não devem nada a ninguém, ao contrário. exatamente. Então, assim, você percebe nesses outros países esse conhecimento da dislexia, esse reconhecimento, essa linguagem Uhum. de criar metodologias, de ir buscando? Olha, eu tive muitos alunos de Portugal. E o que eles me relatam é que até em Portugal eles não encontram às vezes muitas Exatamente. informação. Tanto é que você vai para lá agora fazer esse treinamento. Eles falam, por exemplo, em Portugal não encontram isso. Na Argentina já tive contato com argentinos e eles falam que não encontram essa informação lá. E até a gente pode falar, abrindo aqui um parênteses, Sim. questão de idiomas. Por exemplo, mamãe é de Buenos Aires, mamãe nasceu lá. Ela é argentina? Eu hablo espanhol desde pequeno porque minha madre é da Argentina. Aham. É engraçado porque minha avó, mãe de minha mãe, da Paraíba, meu avô da Espanha e minha mãe nasceu em Buenos Aires. Então, Tudo combinado, Tudo- uma família diversa, tudo Uma na família coerência. mas minha mãe torce pro Brasil na Copa, tá? Assim, Aí- tá perdoada. Tá perdoado. Aí quando a gente vê quando se fala sobre dislexia, às vezes tem alguns estigmas que a gente precisa quebrar. Você falou Déficit cognitivo, cognitivo. não. Outro, falta de interesse. Não é falta de interesse. Ele tem que ser mais esforçado. Às vezes preguiçoso, não gosta Então, de ler. são alguns estigmas que são necessários quebrar, porque muitas vezes o próprio disléxico acaba acreditando, a família acaba acreditando, Acaba se vestindo. internalizando essas coisas e a gente não fala desaprender, mas para se descolar disso é muito mais difícil de se trabalhar. Mas quando o disléxico ele se vê como capaz, ele aprende, ele desvira essa chavinha. Ele percebe que, vamos aqui fazer uma comparação. Eu sou de São Paulo, estamos aqui gravando no Rio. A viagem de São Paulo até o Rio é 30 minutos, rapidinho de avião. O mesmíssimo trajeto de carro é 6 horas, 6, 7 horas, dependendo do trânsito. Isso mesmo. O disléxico é como essa viagem de carro. Ele é plenamente capaz de chegar onde ele quer. Ele só demora mais. Até um determinado ponto. Até um determinado ponto. Que depois ele pode ficar acima Pode da média. virar, sim, virando até mais rápido. E o ponto que eu quero dizer é que o carro não tem que ficar triste por não viajar tão rápido igual o avião. O disléxico não tem que ficar triste porque ele não consegue ler ainda tão rápido igual os seus amigos não disléxicos. O importante é ele não parar de viajar. O importante é ele não parar de estudar. O importante é ele não parar de ler. O importante é ele não parar de fazer os seus resumos. Então, uma estratégia... Uma estratégia para os disléxicos é que, por exemplo, sabe, a gente já foi da sala de aula.
Vamos supor, a gente tem uma prova numa sexta-feira, só que não a próxima, da outra semana. Bia, quando que você acha que os estudantes comuns param para estudar? Um dia antes. Véspera de prova. Um dia antes. A média. E o disléxico, ele tem dificuldade na memória de curto prazo, memória operacional. Ou seja, se ele parar para estudar um dia antes, ele não vai conseguir memorizar. Não. Então, meu amigo disléxico, ao invés de você dar uma de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 50, 5 minutos, Exatamente. pega pelo menos uma ou duas matérias que você viu naquele dia e revise-a de uma forma visual. Exatamente. Porque o visual já monta pra gente uma estrutura. Eu Aí- me lembro que história, eu tinha que fazer o filme. Exatamente. De tudo. O professor falava, ia fazendo o filme. Quando chegava na hora da prova, eu falei, não, eu lembro. Eu lembro do filme que eu fiz. Pedro Álvares Cabral, pra mim, era totalmente diferente do que ele era. Eu não queria nem saber. Botava uns índios pendurados. Eu ia decorando a história do Brasil inteira. Eu levei muito tempo para entender que Dom Pedro I era aquele que aparecia. Sim. Que pra mim, Dom Pedro I era muito mais bonito. Mas infinitamente mais bonito. Eu era bem generosa na Perfeito. imaginação. Então, quando o disléxico, ele, por exemplo, não deixa a matéria acumular, Exatamente. fica muito mais fácil. Que ele vai sedimentando Exatamente. de uma forma. Precisa de mais tempo, foi o que você falou. E para que você ver uma coisa importante conectando esses treinos nas férias. Aí, é peculiar o ano letivo do Brasil. Porque, por exemplo, voltamos... Tem escolas que voltam no começo de fevereiro, outras um pouquinho depois. O que a gente tem depois de um tempo? Carnaval. Aí Não- para. Não sou contra o carnaval, tá? Eu gosto. Passear, viajar com a esposa, assim, é bom. Mas pós-carnaval, o que tem 4 semanas depois? Páscoa. Semana então, Santa. Então, ou seja, é muito truncado. Então, o disléxico, quando ele volta às aulas, se ele não teve esses estímulos antes, ele vai voltar às aulas, vai ser muito mais difícil para ele captar, para ele engrenar nos estudos dele. Então, por isso, esses treinos são muito importantes, que é a mesma coisa a gente inventar, Bia, vamos correr uma maratona. Só que a gente não treinou, não dormiu, não se alimentou, não se preparou, e a gente inventa para correr uma maratona. Vai dar caca. Vai dar ali, na primeira arrancada. Na primeira arrancada, a primeira curva já era. Exatamente. O que acaba acontecendo com a vida do disléxico. Então, férias e feriados, não estou falando para destruir as férias do seu filho, não. Mas, fazer, por exemplo, resolução de um problema. De manhã, pós-café da manhã. E Resolveu, depois libera. ele. Exatamente. Aí mescla, escreve uma história. Mescla, faz uma redação, Fez o que inventa tem que um ser feito. super-herói, um personagem. Você faz isso, você não destrói a infância, o dia, não. Você gerou um bom estímulo, gerou uma consolidação E ali, ele tá teve livre. pronto para brincar. Eu não sei se lembra, não deve ser da sua época, porque foi da minha, então não é da sua. Tinha uma revista chamada Recreio. É da minha. Você ainda da pegou? minha. Porque aquilo é antigo. Gente, Peguei aquilo era uma maravilha. Aquilo tinha milhões de atividades, idades. de criatividade, de desenho, Aí de, pegando de esse colorir, ponto, de- na Recreio teve aqueles robozinhos que viravam números, robozinhos que viravam letras. Minha mãe pegava aquilo e construía Isso. frases comigo. Eu me lembro que aquilo e era tão bom que não parecia que eu estava fazendo algum treinamento de alguma coisa. Os números, as histórias, tinha um pouquinho de história do Brasil, história da humanidade, tudo ali naquelas revistas. E eu estava vendo outro dia que a Finlândia é um dos sistemas educacionais melhores que existem Sim, no mundo. sim. E eles aboliram já há um tempo, acho que 2, 3 anos, celular, tablet, computador, e botaram as crianças Na mão. novamente para Na mão. escrever, tá na mão. Exatamente. E a mudança que está tendo de aproveitamento, fantástico. E o mais importante, hoje o sistema educacional que a gente tem, a base de tablets, de computador, ele hegemoniza o aprendizado, que é muito ruim, Sim, porque ele não aposta na diversidade do aprender sim. e que traz opções maravilhosas, Sim, criatividades, e tá todo mundo pensando igual. sim. Exatamente. Então, exatamente. É tudo na mesma caixinha. Quem é que vai pensar fora da caixinha? Tem um autor que É uma homogeneização Sim, da forma de pensar e da forma de agir.
tem um autor que eu tive contato com ele na época do mestrado, que é o De Hanse, que é Neurônios da Leitura. E na época não tinha em português, era How We Learn, como aprendemos. Como aprendemos. E lá ele falou de 2 pontos fundamentais que minha mãe, de uma forma muito simples, fazia comigo, que era ter esse feedback. Então é necessário ter uma correção com amor, Sim. com brandura, com acolhimento. Com acolhimento. Então, às vezes, os pais me perguntam, mas eu posso corrigir meu filho? Pode. Depende como, né? Depende como. Por favor, não grite, não humilhe, não faça tal coisa, mas... Exatamente. Com licença, meu filho, aconteceu um equívoco aqui, entendeu? Uhum. Dê só uma olhada. No caso do... Vê se não fica melhor nessa posição. Vê Exatamente. se não... Tanto é que minha mãe, ela corrigia. Com amor, carinho, brandura. Minha mãe nunca levantou a voz na hora da correção comigo. Mas este feedback é muito importante. Com certeza. E treinos, exercícios. Então, repetição, até um provérbio jesuíta que é repetição com correção leva até a perfeição. É verdade. É com amor, né? Exatamente. É praticamente ensinar com amor, você Exatamente. leva à perfeição. Vai aumentando isso. E dentro desse atendimento, você passa uma série de estratégias. Passo. Né? Passo. Para os seus... dependendo da faixa etária. Isso aí é o quê, Bru? Isso. É o da revista Recreio. Os robozinhos. Os robozinhos! Os Letronics. Que legal! Os Letronics. Que legal! Isso era... Eu acho que... Era mágico. Era mágico. Bru, vamos ver uns artigos que a gente tem aí? Vamos. Bru é danado, né? É da minha época O também, Bru é meu Recreio, Derico. tinha também. Sabe, o Assim, Jô você tinha pensou, o Derico. ele já conectou ele tá ali. ali. É uma coisa impressionante. Como é que pode isso? Vamos lá. Comissão aprova garantia de mais eu tempo vi para isso. aluno com transtorno de aprendizado concluir graduação. Porque Perfeito. a gente conseguia na base do carinho, na escola, papapá. Isso já é uma realidade? Percebo que é uma realidade, por exemplo, vou aqui falar... Na graduação, né? Na graduação, vou falar do universo que eu conheço, onde eu me formei. O Mackenzie, ele tem o PROATO, que é um centro de apoio e atenção ao discente, onde se chega um aluno disléxico, TDAH, Com TEA, qualquer transtorno de transtorno, aprendizagem. é trabalho desta comissão, deste grupo, Que legal. dar um jeito. E em outras universidades eu sei que tem a PUC, eu sei que tem o Cruzeiro do Sul, eu sei que tem. Então tem diversas instituições que têm esse... Estão fazendo o trabalho que estão dela. fazendo esse trabalho, porque eles estão percebendo que cada vez mais estamos falando das questões da mente, cada vez mais pessoas estão se descobrindo hoje, o que lá atrás, minha mãe falava que eu era assim, não, agora isso tem um nome, o que é, né? isso tem um nome. Então, ao saber isso, instituições de ensino precisam se adaptar, empresas precisam se adaptar. Eu lembro quando eu estava procurando emprego, que eu fiquei quase 8 meses depois de formado tentando achar um lugar para trabalhar. Aí minha mãe falou assim, filho, como é que foi? Aí eu brincava, azar da empresa que não vai não me ter. Viu. Não vai me ter não lá. Não soube me ver. Não soube me ver. Por quê? Eram às vezes testes, em 3 empresas tinha ditado no processo seletivo. Me complica. Pra gente é bem complicado. Pra gente é bem complicado. Então, quando eu fui para o mercado e vi esses desafios, dava aquela tristeza um pouco. Com certeza. Mas, sabendo que daquela situação que não deu certo, eu vou buscar de alguma outra, aquilo, vamos dizer assim, não me define essa situação ruim. E isso, a comissão, cada vez, isso é trabalho do quê? De famílias que estão pressionando, Exatamente. de mães que estão pressionando, de disléxicos que estão pressionando. A gente precisa, assim, se produz muito conteúdo sobre dislexia e TDAH na internet, eu percebo às vezes até um pouco mais sobre TDAH. Ainda mais sobre TDAH. Muito mais sobre TDAH. E a gente precisa ter elementos baseados em evidências. E até um ponto que às vezes me perguntam, Pipo, você tem um combo completo na sua cabeça, por que você fala, o meu foco é especificamente dislexia? Exatamente. Porque o TDAH na minha vida foi mais controlado do que os desafios da dislexia. Com certeza. Por quê? Descobriu logo cedo, e aqui é um assunto que não é para ser polêmico, mas porque, por exemplo, da medicação. É necessário tomar medicação para o TDAH. Tomei medicação desde cedo.
por prescrição médica, por favor, nada de ficarem Exatamente. tomando, pensando numa suposta E performance. funcionou Funcionou. muito bem. Precisou fazer alguns ajustes ali ou ali ao Claro. longo da jornada. Mas, desde sempre eu tive isso com a medicação. Me ajudou muito nas minhas questões de impulsividade, foco, atenção, as funções Inquietação executivas, mesmo. inquietação. Uhum. Então foi muito bem equacionado. Não foi o que te trouxe desafios ou disfuncionalidade? Não foi o que me trouxe desafios. A Exatamente. dislexia sempre estava lá muito, 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 muito presente. Foi tá? o teu maior desafio. Foi meu maior desafio. E isso aqui, comissão à prova garante de mais tempo, isso mostra a importância Exatamente. de falarmos, produzirmos conteúdo sobre a dislexia na internet. Porque se a gente não falar, não tem isso. Com certeza. Próximo, Bru. Ednei Silvestre conta que sofreu com a dislexia. Achavam que eu era burro. E Ednei é um cara super inteligente, né? Sim. Um repórter super expressivo, né? Sim. Na maneira de ser. Achei bacana as pessoas começarem a se atentar. Ali foi 2015, começar a falar isso abertamente. Sim. É um cara muito bem sucedido no que ele escolheu, né? Próximo, Bru. Só passei no vestibular após diagnóstico de dislexia, diz professor. Porque aí vem um ponto importante. Eu devo falar para o meu filho que ele é disléxico? Sim. Eu também acho. Com amor, com carinho, com brandura. Porque tudo aquilo que você não nomeia, você cria um estigma. Você Não, cria é um um mistério, monstro né? na sua Tipo assim, cabeça. o que tenho de diferente? Quando você nomeia, até tem um livro da doutora Sally Shywitz, que é professora da Universidade de Yale, que é Entendendo a Dislexia. Logo no primeiro capítulo, ela fala sobre a importância da gente dar nome aos bois, da gente falar e nomear a dislexia, porque quando a gente nomeia, a gente sabe as estratégias para a gente ir atrás disso. Não, é interessante que tem muitos, eu acho que profissionais ainda um pouco desatualizados, falam assim, não precisa falar o diagnóstico, a gente não pode reduzir uma pessoa ao diagnóstico. Mas na hora que você não fala do diagnóstico, você fala do funcionamento A partir do diagnóstico. a partir do diagnóstico. E aí a pessoa, quando sabe como funciona, só ela vai poder saber se as estratégias estão funcionando Perfeito. dentro do cérebro. Se você não dá esse poder a quem tem dislexia, ou a quem tem TDAH, ou quem tem TEA, você funciona assim. Você não ganha um parceiro Exatamente. de equipe para saber. Porque tem vezes, eu já tive paciente que chegou assim, Bia, aquilo que você pediu para fazer não funcionou, mas eu fiz dessa forma e funcionou. Eu falei, jura? Me ensina. Perfeito. E isso foi um aprendizado maravilhoso. Porque ele sabia como ele funcionava e falou, eu acho que eu não funciono, não, por isso. Sim. E ele estava certo. Próximo, Bru. Professor chora após aluno com TDAH e dislexia conquistar prata em Olimpíadas de Matemática. Que maravilha. Isso é muito legal, É né? bonito a gente tem porque que divulgar isso. Professor acreditou no aluno. A vitória é dele também. Exatamente. Né? O professor acreditou no aluno. Quem está vendo a gente, eu tenho certeza que tem na mente, no coração, um ou outro professor que transformou a vivência, transformou a forma de pensar, transformou que você não seria hoje sem esse professor Exatamente. carinhoso que acreditou em você de uma forma que outras pessoas não estavam acreditando. Foi Então, a trabalho dos virada de ponto, né? Exatamente. Virada de rota mesmo. Próxima, Bru. Tá, agora vamos pro repórter Pipinho. Perfeito. Repórter Pipinho. A gente tem uma comunidade, Pipo, que chama Ser Humano Sustentável, que tem 2.300, 2.500 pessoas. Então, são pessoas ali que eles têm acesso a todos os meus cursos online, eles têm acesso a questionários, a enquetes, a artigos, e eles gostam de muito conhecimento. Tem muito leigo, como tem muito profissional. E eles têm alguns direitos, e um desses direitos que eles pediram era que eles pudessem saber antes dos convidados que vinham para participar, fazendo pergunta. Eu achei justo, achei uma ideia criativa. E aí, uns 15 dias antes de você vir, a gente libera o teu Instagram, eles vão lá e mandam essas perguntas. Que legal. Tá? Então, vamos lá.
Pergunta 1. Gostaria de saber qual é a relação entre dislexia e TDAH e se é comum que essas condições ocorram simultaneamente. Bem comum. Bem É comum. verdade. Explicando de uma forma macarronicamente simples, a doutora com certeza vai explicar de uma forma muito Não, melhor. eu tô aqui de aprendiz. Mas, por exemplo, a dislexia é muito mais aonde a informação é processada no cérebro. No nosso cérebro, nós temos dois lados, o parietal e o occipital, que ficam aqui na parte de trás, que são responsáveis pela forma das palavras, a informação das palavras, como a gente conecta todos esses dados que as palavras nos geram, o desenho, a forma, o som. Na dislexia, não é ativado como deveria. Então, um outro lado do cérebro, às vezes, tem que trabalhar mais para compensar toda essa falta de atividade do outro lado. Essa sobrecarga de atividade é o que a gente fala que é a dislexia. Já o TDAH é a falta de produção de dois neurotransmissores, me corrija se eu estiver errado, dopamina e noradrenalina, que fica aqui na parte da frente. A baixa produção desses dois neurotransmissores faz com que a pessoa não consiga ou tenha uma falta de habilidade em atenção, autocontrole, ou controle inibitório, uma série de outras questões, planejamento, o TDAH tem muita impulsividade, dificuldade em conseguir esperar, e também tem níveis também em cada um deles. E é bem comum que as pessoas que tenham dislexia também tenham TDAH. Eu, por exemplo. Eu também. Uns vão sobressair mais um quadro e outro quadro, né? Com o tempo, a dislexia, quando a gente domina totalmente, a gente começa a rever o TDAH. Sim, exatamente. Exatamente. Tem isso de engraçado. Próxima, Bru. Como a dislexia pode impactar a habilidade matemática e como diferenciar dislexia de descalculia? Excelente ponto. Perguntas muito inteligentes. Mas eu vou te dizer, minha comunidade não é brinquedo, não. Aplausos. Tá? Aplausos, É verdade. gente, muito bom. CHS. Maravilha. Ser humano sustentável. Ser humano, gente, muito bom. Então vamos lá. A dislexia pode impactar a habilidade na matemática? Sim. Não são raras as vezes em que o disléxico tem dificuldade de matemática e para olhares, vamos dizer assim, não tão treinados, pode-se confundir isso com descalculia, mas não necessariamente. O disléxico, por exemplo, ele, assim como ele troca letras, pode trocar os números de lugar. Porque a letra é um desenho que carrega uma informação. O número também é um desenho que carrega uma informação. Então, assim como o disléxico troca as sílabas, no meu caso, chinelo vira nelixo, 52 pode virar 25. Eu tive um caso também de um aluno que ele errou numa prova de matemática, que ele fez a conta toda certa, mas o símbolo, por exemplo, da divisão é bolinha, tracinho, bolinha, ele leu rápido e fez como se fosse uma conta de adição. Entendi. Trocou tudo. Faltou a bolinha. A descalculia é um pouco mais profundo que isso. A descalculia tem mais a ver com a lógica matemática. Conceitos abstratos de matemática. Você faz isso para um descálculo, ele não vai entender que é 2. Você joga uma quantidade, por exemplo, de jujubas sobre a mesa, ele olha e não consegue quantificar a quantidade de jujubas. Então é algo muito mais profundo. Na estrutura abstrata do que significa matemática. A matemática. Que aí é outra intervenção, outra terapia que é necessário ser feita, mas também quem tem descalculia pode sim aprender também matemática. Pode chegar até as Olimpíadas. Pode chegar até as Olimpíadas, com certeza. Próximo, Bru. Existe uma idade ideal para iniciar a alfabetização de uma criança com dislexia? Excelente pergunta. Olha, o disléxico, durante o período de alfabetização, ele vai demorar mais para aprender. A alfabetização aqui no Brasil é 6, 7, 8 anos. O disléxico, ele vai passar por essa fase de alfabetização e vai demorar mais do que as outras crianças para aprender. No meu caso, ler e escrever bem com 11 anos de idade. Então, o disléxico, ele precisa desses bons estímulos. Então, o que eu posso dizer para você? Assim que ele entrar na fase de alfabetização e ele não conseguir acompanhar o ritmo, você já pode começar esses reforços. Recomeçar esses reforços. Método fônico. Leiam, estudem sobre o método fônico, ou então algum profissional psicopedagogo ou fono com o método fônico vai gerar esses estímulos dos sons das letras para que ele consiga conectar melhor as palavras. Perfeito.
É juntar forças, Exatamente. né? Exatamente. Próxima, Bru. Quais são os sinais que indicam que uma criança precisa passar por uma avaliação para diagnóstico de dislexia? Muito bem. Primeiro ponto, quando ele passa por essa fase de alfabetização, ele não consegue aprender a ler e escrever. Não consegue. Além disso, quando você conecta diversas situações, rimas são muito complexas para crianças disléxicas. Escrita de palavras simples, instruções. Por um disléxico, por exemplo, se ele recebe muita informação num curto espaço de tempo, filho, faça tal coisa, leve para outro canto, traga em tal lugar, venha aqui para casa e deixe em cima da mesa. Já confunde tudo. Terminou de falar a quinta, já esqueceu a primeira. Que nem o paralelepípedo. Exatamente. Começou o início da palavra. Então, esses desafios constantes, muito presentes, fazem com que acenda o sinalzinho de alerta. E também você percebe essa extrema dificuldade no universo das palavras do seu filho, mas também percebe que o seu filho ele é extremamente genial para outras áreas. Então, é o que a gente chama dessa questão inesperada, porque ele apresenta habilidades muito grandes para outras áreas intelectuais, mas a leitura e a escrita não acompanham no mesmo ritmo. E isso faz sentido você ir atrás de um médico para fazer toda a avaliação multidisciplinar, para saber se ele é disléxico ou não. Ou um psicopedagogo Isso. bastante familiarizado com a Exatamente. dislexia, com a descalculia. Porque é importante isso, porque às vezes você tem, ele não é tão específico para aquilo. O trajeto que eu recomendo vai primeiro no médico, num psiquiatra ou neurologista. Ele vai pedir uma série de testes para você. Então, você vai passar com um fono, psicólogo, psicopedagogo, pegando estas informações, todos esses laudos, todos esses testes. Cada um destes profissionais vão fazer avaliações específicas. Você vai pegar toda essa batelada de testes e exames, vai levar novamente até o médico e ele vai dar o parecer final, o que a Bia já fez muito com os pacientes dela. Então, com este papel, realmente atesta a dislexia. A dislexia, perfeito. Próximo, Bru. O sistema de ensino atual no Brasil está preparado para lidar com crianças disléxicas? Está aprendendo na marra. Está aprendendo. Eu acho que o mundo não está preparado. Exatamente. Eu vejo isso na Europa. Os Estados Unidos, dependendo do estado, eles têm mais estrutura, eles têm todo o sistema de audiobook nas escolas, que a gente está começando a ter agora. Então, assim, existe uma escola americana que é para dislexo nas férias. Sim, eu vi isso. Então, assim, também. coisas que realmente estão um pouquinho, mas depende do estado também. Exatamente. Não é os Estados Unidos inteiro. Esse ponto que a Bia trouxe sobre audiolivros, uma pequena estratégia para o uso de audiolivros. Pipo, você é a favor de audiolivros para disléxicos? Sim, mas vamos colocar um tempero a mais nisso. Bote o audiolivro, mas ao invés de ficar no teto, olhando para cima, traga o livro físico e peça para acompanhar enquanto está ouvindo. Exatamente. Nem que seja para visualizar aquelas palavras. Porque, por exemplo, vou aqui pegar aquela série lá, o Harry Potter. Tá lá o personagem. Se você só lê, o Dumbledore se escreve Dumbledore. É verdade. E o disléxico Dumbledore disse tal coisa. Ele vai ouvir. Se fala Dumbledore. E se fosse só ouvindo, como é que eu escrevo Dumbledore? Então você tem esses dois estímulos. Perfeito. Então, sugestão para os disléxicos, crianças, jovens e adultos também, audiolivro, mas feito em paralelo. Uma palavra chique que aprendi com minha esposa advogada, feito concomitantemente. Concomitantemente, aí exatamente. Você vai ter essas forças, essa união desses dois lados que vão ajudar bastante o disléxico. Perfeito. Em paralelo, sinônimo concomitantemente. Meu pai é professor de português e eu me lembro que tinha brincadeira em casa de sinônimos de palavras. Perfeito. Então, eu às vezes falo aqui umas palavras que as crianças olham, como é que é? Falei, pode ver no dicionário. Não é não, Bru? Pode ver no dicionário. Significa isso, isso, isso. Próxima, Bru. Como as provas adaptadas podem beneficiar alunos com dislexia e quais adaptações são mais eficazes? Gente, eu tô tirando o chapéu para as perguntas da comunidade. Muito bom. Eu tô falando sério. Muito bom. Como as provas adaptadas podem beneficiar uma avaliação de forma justa? Exatamente.
fazendo aqui um paralelo. O óculos está para o míope, Uhum. assim como provas adaptadas estão para o disléxico. Exatamente. Com adaptações, ele vai ser avaliado de uma forma justa, seguindo como a sua mente funciona. Então, dadas suas devidas proporções, você não chega para um aluno cadeirante, deixa ele próximo de uma escada e diz para ele, suba essa escada em menos de 1 Exatamente. minuto. Não seria justo às condições dele. Então, o disléxico, muitas vezes, ele está num universo de situações, de contextos, onde ele vive uma situação onde não é justo para ele ser avaliado daquela forma. Com Então, certeza. se o disléxico ele tem dificuldade nessa associação letra, som, desenho da letra, ele vai cometer erros ortográficos e vai cometer erros ortográficos a vida inteira. É justo alguém que tem esta condição Ser avaliado. ser avaliado da mesma forma, ser avaliado perdendo ponto por erro ortográfico, não faz tanto sentido. Então, o primeiro ponto é, quando ele é avaliado de uma forma justa, ele tem acesso a verdadeiras oportunidades educacionais para ele. Perfeito. E quais adaptações são mais eficazes? Então, vamos aqui, é um combo. Mais tempo de prova, auxílio ledor, auxílio transcritor, não perder ponto por erro ortográfico, formatação da prova diferenciada. Então, nada de Times New Roman, espaçamento simples, fonte 11, fica muito apertado. Exatamente. Então, não recomendo fontes com serifa. Serifa é aquela perninha que tem nas letras, sabe? Fontes que não tenham serifas, espaçamento maior, ao invés de ser um texto longo, que você pode adaptar, ao invés de ser um texto longo, o mesmo texto, mas faça em blocos menores e perguntas específicas para cada bloco de texto. Trazendo isso para o disléxico, ele vai conseguir ser avaliado de uma forma realmente muito eficiente. Com certeza. Mas é mais do que justiça. Como é que é aquela palavra? Equânime? Bru, você é meu... Eu acho que é equânime. Vê equânime. É isso mesmo. Equânime, porque justiça é fazer igual para todos. Sim. Ser equânime é avaliar cada um com o seu funcionamento. Porque perante a justiça somos iguais a todo mundo. Não somos. Perfeito. Então é equânime. Olha que lindo, Olha que equânime. lindo. Outra palavra para colocar na minha lista de palavras. Muito bom. Tá vendo mais uma, viu, Bru? Tempo de existência tem suas vantagens. Próximo. A avaliação para dislexia deve ser feita por qual profissional e como funciona o processo diagnóstico? Excelente ponto. A avaliação para dislexia é uma avaliação multidisciplinar. Você não vai passar com um profissional, você vai passar com uns Profissionais. ênfase no S. Você vai passar por fono, psicólogo, psicopedagogo, para fazer todos os testes, não esquecendo também do médico, o médico, neurologista ou psiquiatra, que vai receber todos esses laudos e vai fazer o parecer final, que você vai mostrar tanto na escola, vestibulares, Enem, para ele ter todos os direitos Exatamente. possíveis. Tá bom? Perfeito. Próximo, Bru. Só volta um instantinho. Tem lugares que a gente não tem essa super equipe Perfeito. multidimensional, mas a gente pode ter. Eu já tive pacientes que não tinham a menor condição, cidades que moravam, mas era tão nítido clinicamente, Sim. a ponto das mães eu falar, traz a provinha, os primeiros provinhas da escola, Sim, traziam perfeito. tudo, e aí eu ia fotografando e via assim, não Tá tenho dentro do dúvida, quadro. não tenho Tá dúvida, dentro do quadro. então vou atestar, Perfeito. porque era assim, interior de Minas, Sim, entendo. isso entendo. no início da década de 2000 e pouco, né? Sim. Então, assim, várias vezes eu tive que fazer isso, porque se eu tivesse que pegar tudo, aquela criança ia perder o ano letivo, Sim. né? Nesse Entendo. sentido. Então, às vezes, a gente tem que se adaptar a uma realidade. Então, próximo, Bru, agora sim. Como os pais e professores podem trabalhar juntos para adaptar as atividades escolares para crianças com dislexia? Trabalho conjunto é fundamental. Esse trabalhar juntos, Foi aquilo que você falou da tua mãe, o reforço. o né? reforço,
Primeiro, os pais têm que estar muito presentes nas reuniões de escolares. Quando eu digo pais, é os dois. Sim, ou um ou outro, se tiver que se Exatamente. revezar. Mas quando eu digo os dois, é que, como a gente conversou antes, muitas vezes as mães são Ficam com verdadeiras, essa sobrecarga. são verdadeiras leoas na defesa dos direitos dos seus filhos. E uma coisa que é fato, eu não vejo tanto a figura do homem, do pai, estar presente em todo esse É processo. verdade. Então, Ainda isso faz uma diferença. mais uma muito grande. diferença. Por exemplo, quando você atendia, eu imagino que você via muito mais a figura da mãe da criança Sim. do que o pai da criança presente. Mas com o passar do tempo eu vi, assim, principalmente pacientes que vinham de fora, de outros estados, a mãe e o pai estavam juntos. Isso é bom. Assim, Isso é bom. Não sei se era pela distância que o pai tinha que vir acompanhando, mas eu me lembro, e quando se tratava de, quando você explicava e o pai falava, eu tenho isso, aí, ali mudava. Ali mudava. Porque gera essa identificação. Gera a identificação, então havia todo um processo de proteção, de Sim. tipo assim, doutora, então é da minha parte, porque isso aconteceu comigo, isso. E às Exatamente. vezes pais muito bem sucedidos no comércio, mas que não escreviam. Sim. Tinham, na época que tinha cheque, talão de cheque, tinha funcionário para escrever o talão de cheque. Ainda bem que saiu dessa parte, porque tinha lá na escola, uma das escolas que eu estudei, tinha lá, tarefa era preencher o cheque. Eu fico, nossa. Nossa, você lembra daquilo? Não Tinha que dava muito botar por extenso e ficava só na assinatura, que eram assinaturas difíceis também, mas muito interessante isso. E como os mudou. pais e os professores, quando bem orientados à dislexia, podem inclusive ajudar os pais nessas atividades dentro de casa, Exatamente. ajudando os pais a como formar essa rotina de estudos dentro de casa. Quando a gente une forças, a gente tem um samba muito interessante. Muito. E também tem essa coisa de você fazer pelo viés de atividade. Tem que ser uma coisa que seja bacana, premiada, reconhecida, né? Próxima, Bru. Quais estratégias podem ajudar no aprendizado de disléxicos em disciplina que exigem muita leitura, como história e geografia? Tem que memorizar data, memorizar informações e tudo. Bom, trazendo para aspectos visuais, 2 pontos importantes aqui. Não deixar a matéria acumular, revisando-a no mesmo dia que você viu a matéria. Essa é a primeira coisa. Segundo ponto, no estudo é um estudo visual. É só fazer mapa mental? Tem jeito certo de fazer. Porque, por exemplo, você fazer um mapa mental lotando de setas e ramificações para fora, mais confunde do que ajuda. Então, resumos visuais, sim, é usando cores, é usando desenhos, é usando recursos visuais diferenciados, mas é você organizar de uma forma que faça sentido, organizando de uma forma visual. Uma coisa que eu me lembro até hoje, por exemplo, terceiro colegial, uma questão era qual foi o estopim da Revolução Francesa. Eu tinha feito um resumo visual na hora, estopim, início, azul, parte de cima, queda da Bastilha. Então, quando você organiza a informação de uma forma visual, fica muito mais fácil para o disléxico memorizar. Certeza. Porque é a mesma lógica que o seu filho disléxico usa para se localizar no ambiente. Uma situação que você deve ter passado com seu filho disléxico, você está no carro com ele e sem querer você virou na rua errada. Ui! E ele prontamente fala: não é aqui. Oi, com licença, desculpa atrapalhar, não é nessa rua não, tá errado. Por que isso aconteceu? Acontece porque ele memorizou tinha uma farmácia. O visual da rua, e a gente traz esses elementos visuais na hora do estudo. Então, para as humanas, é necessário trazer esses elementos visuais. Para as exatas, elementos visuais são muito importantes para memorizar as fórmulas, entender a lógica da conta. Exatamente. Sempre, isso para mim era meus filmes. Viravam filmezinhos. Viravam filme. Quando eu conseguia botar música, que eu sou da geração MTV, que era aquela coisa de você ter som acompanhando as coisas, ficava mais fácil ainda. Eu botava trilha sonora nos vídeos. Que maravilha. Nunca soube se as pessoas que eram objeto da história gostavam daquela música, mas fazia sentido para mim. Para você. Perfeito. Próxima, Bru. Existem diferentes tipos de dislexia? Se sim,
como isso influencia na abordagem do tratamento ou acompanhamento? Muito bom. Existem 3 tipos de dislexia: leve, moderado e severo. Você não deixa de ser disléxico, mas você pode modular os níveis. Um disléxico que outrora foi disléxico severo pode ter uma dislexia mais leve, tendo os estímulos e o acompanhamento Certo. adequados. Uma dislexia severa, ele vai precisar de mais adaptações. Então, provavelmente, um disléxico severo, ele vai ter extrema dificuldade para escrever, então uma prova oral para ele. Um disléxico mais leve, talvez ele não precise de uma prova oral, mas outras questões no momento, por exemplo, alguém para ler a pergunta, ledor, mas né? ele escreve. Aí sim. Também, no leve, a gente não tira ponto por erro ortográfico. Então, cada nível de dislexia precisa de um acompanhamento. Na questão do tratamento, são os estímulos que serão dados. Um disléxico severo vai demorar mais para aprender a ler e escrever, então precisa de uma questão no som da letra um pouco mais presente. O outro precisa aprender, talvez um leve, precisa de regras ortográficas, um reforço nas regras ortográficas, entender quando usar 2S, C e C cedilha. Com um pouco mais de carinho e atenção que você vai direcionando essa criança. Quanto mais alta é a dislexia, mais adaptações, mais intervenção. Talvez mais tempo de terapia também ele precise. Mas com ajustes o dislexo consegue chegar muito longe. Uma música da Paula Toller, antigo Kid Abelha, né? Que o filho falava, né? Como é que se escreve Réveillon? Você lembra dessa música, Bru? Eu mas eu lembro da ideia. Não é? Tipo assim, como é que se escreve Réveillon? O filho questiona, foi muito bonitinho, ela fez para o filho, que o filho fazia uma opção de perguntas, e dentro dessas perguntas, como é que se escreve Réveillon? Eu já fiz essa pergunta para minha mãe também. Não é? Próxima, Bru. Pronto, agora chegamos no momento Pipim. Gostou do chá? Excelente. Apaixonante. Apaixonante. Pode pedir a receita, Ruth. Tá liberado. Para os convidados está liberado. 1. Superação. Agora é aquele ping-pong que o que vier você Responde. Perfeito. Tá? Não tem certo nem errado. E se também se não quiser, passo. Perfeito. Então, 1. Superação. Meu mestrado. 2. Aprendizado. Revisão no mesmo dia para não deixar a matéria acumular. Você consolida melhor. 3. Complete a frase. Educação é esperança e que você pode chegar onde você quiser. 4. Amor. Paciência, respeitando o tempo do outro. 5. Se você tivesse um superpoder e pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Uau! Eu sempre gostei dos heróis que tinham poderes de cura para minimizar as dores das pessoas. Perfeito. Então você curaria mais. Curaria mais. Você tratar a dislexia é uma forma de cura. Exatamente. Né? 6. Felicidade. Família. 7. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria hoje? Uma coisa que eu faço com muita constância, colocaria uma música em casa e puxaria do nada minha esposa para dançar comigo. Que fofo! Como é o nome da sua esposa? Mariana. Só aproveitando também, minha esposa, ela tem um Instagram, não querendo só aproveitando aqui o momento, chamado Advogada da Adoção. Ela é filha adotiva e ela se formou em Direito e hoje ajuda outras famílias no processo de adoção. Então, o que a dislexia é para mim, que é a questão da adoção é para minha esposa. Que maravilha. Maravilha. Mariana. 8. Acolhimento. Acolhimento é você acreditar que o outro é capaz de aprender. Não desistir dele. Nunca, né? 9. Propósito de vida. Vou falar repetido, mas é família. Aumentar meu foco, assim, um sonho, família, aumentar minha família, ser pai.
Você teve uma mãe também que te inspirou muito, né? Exatamente. Como é o nome de sua mãe? Maria Virgínia. Maria Virgínia. Maria Virgínia arrasou. Então vamos lá. É argentina, mas arrasou. Tô brincando, Maria Virgínia. Eu gosto dos argentinos, fique tranquilo. E 10, uma frase, um pensamento, o que você quiser para deixar de uma forma de inspirar quem esteja nos vendo. Uma frase que eu sempre finalizo meus vídeos, que também tá na minha pulseira, que eu nunca tiro. Grandes disléxicos nunca desistem. Grandes. Então, chegando em alguma dificuldade, continua. Quer passar numa entrevista de emprego? Continua. Quer passar em um concurso, abrir a sua empresa, seja lá qual for? Continua. Nunca deixe de nadar. Nunca deixe de nadar. Procurando Nemo. Exatamente. Querido, muito obrigado, muito viu? obrigado. Foi um prazer. Prazer foi todo meu. Que você não pode imaginar. Aprendi muito com você. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Temos presentinhos mais. Muito obrigado. Olha, tem aqui o Felicidade, que foi um Muito livro que eu bom. escolhi, escrevi na pandemia. Que legal. Tá? Tem o Mentes Inquietas atualizado. Eu vou autografar o da sua mãe, Maria Virgínia. Muito bom. Tá? E aqui tem o que a gente lançou, o meu lançamento do final do ano passado, Um Tempo para Mim. Olha só. Que são frases minhas e propondo uma reflexãozinha aí que eu chamo do autocuidado, o mental care, um autocuidado de 10 minutinhos para a gente ler por dia, dá menos de 10 minutos, tá? Perfeito, E aqui muito uma bom. pulseirinha, um tempo para mim, Que maravilha. para você lembrar que todos nós precisamos de um tempo, né, para muito nós. bom. Mas não acabou. Não acabou? Tem o presente do Pipinho. Pipinho. Você hoje tá Pro cheio de xará, sacola. Pipinho pro Pipo. Pipo Pipinho, Perfeito. exatamente. Que aqui tá uma eco bag, tá? Com a carinha dele, que eu acho ele fofo. Ele não é cego, é que ele gosta de óculos escuros. Escuros, perfeito, tá? é estiloso. Ele é estiloso, ele é carioca. E atrás o nosso lema, faça aconteça, inspire, pode Pipo, eu fui. Muito bom. Aí nós temos aqui, vamos lá, um caderno aqui bem estilizado para você fazer suas anotações. Nós temos ideias aqui... de vídeos, ideias de conteúdos. Exatamente, exatamente. A gente tem aqui uma canequinha do Pipinho para você, quando for tomar seu café, seu chá, lembrar da gente, tá? A Mariana pode usar também, Com tá certeza. liberada, deve, tá? Pode agora botar isso tudo pro ladinho, que as crianças vão ajeitar para você, porque para trabalhar aqui tem que ser educado, elegante e gentil. Com certeza. Cadê? Gustavo tá aí? Então vão fazer igual, tá? E agora você vai olhar para aquela câmera ali, Perfeito. dar todos os seus recados. Maravilha. Bia, muito obrigado pela oportunidade de eu bater que agradeço. ter esse papo com você. Foi muito bom falar Nós de algo que eu tenho agradecemos. verdadeira paixão. Quem quiser acompanhar e conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só pesquisar Dislex Club em qualquer rede social que você vai me encontrar. Eu tenho um trabalho onde eu dou mentorias individuais e tenho uma comunidade de alunos onde ajudamos mães de disléxicos, professores, terapeutas a lidar bem com os desafios da dislexia. Eu ensino, entre diversas formas, como funciona o cérebro do disléxico, como tirar o melhor proveito dele, técnicas visuais de estudo que potencializam a memorização dos disléxicos, técnicas de leitura para ajudar disléxicos a desenvolverem gosto e prazer pelos livros, técnicas de escrita para ajudar disléxicos a diminuírem a incidência de erros ortográficos e rotina. Então, se a dislexia está atrapalhando a sua vida e você quer passar por esses desafios de uma forma mais leve e mais eficiente, pesquisa Dislex Club nas redes, que eu ficarei muito feliz em te ajudar. Perfeito. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod Pipo e hoje foi com esse cara maravilhoso que eu tive o prazer de conhecer hoje aqui ao vivo, o Felipe Ponce, ou Pipo. Ou então, mais fácil se encontrar, @dislexiclub. Se eu fosse você, não perdia. Você vai falar assim, não tem dislexia, mas alguém tem. Alguém tem que você pode mudar a vida dessa pessoa. Porque aqui na comunidade Pod Pipo, a gente só acredita que o conhecimento, o autoconhecimento e a propagação do conhecimento são capazes de realmente revolucionar o mundo. Se você gostou desse episódio, compartilhe. Compartilhe muito
com todas as pessoas que você acha que vão ter algum tipo de benefício e mudar a vida por conta disso. Não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as novidades e a gente se encontra no próximo Pod People.